Fala pessoal do segundo ano, tudo jóia com vocês? Espero que sim, né? Dando continuidade ao conteúdo de Matemática 2, né? Nós terminamos ali a parte que fala de sistemas de equações, gráficos e tal, logicamente com uma certa restrição por estar à distância, né? Senão a gente teria feito muito mais exercício com relação a isso, escalonamento e outras frentes tantas ali que foi dada uma pincelada, né? E agora a gente começa com um conteúdo então que vai fazer parte da parte da das atividades avaliativas do terceiro trimestre, que é o início aí de matemática financeira, tá? E não tem como falar em matemática financeira sem antes a gente dar uma retomada aí sobre o conteúdo de porcentagem, tá? Talvez para alguns isso que a gente vai estar falando agora é, pode estar sendo uma coisa assim tão superficial que já viu tantas vezes e que nem faz tanto sentido estar vendo, ok, que bom, mas eu acredito e sempre faço isso, né, retomar um pouquinho desse conteúdo quando a gente começa a falar de matemática financeira, porque é onde às vezes enrosca lá na frente, mas eu não sei calcular a porcentagem, eu não sei questões de porcentagem básica, e aí a matemática financeira não vai para frente também, tá? Então vamos lá. Só um pouquinho. Bom, então o que é porcentagem, primeiramente, né? Então vamos lá. Porcentagem é um conteúdo, é um dos conteúdos, né, de matemática mais conhecidos e utilizados, né? Então vocês vão assistir um jornal, vai falar de porcentagem, pelo menos uma vez durante o jornal vai falar, né? Vocês vão numa loja, vai ter lá um valor apresentado em porcentagem. É, é apresentado um dado de alguma coisa, normalmente se fala, mais de 50% porcentagem está envolvido. Então, porcentagem, na verdade, nada mais é do que uma forma de representar uma quantidade, né? E, na verdade, é associado a um todo, né? Então, praticamente, ele é utilizado em todas as áreas, né? Quando queremos comparar grandezas. Então, quando eu quero comparar um valor numérico, né? Uma quantidade, enfim, a porcentagem é bastante útil, né? Para estimar um crescimento de algo, expressar uma quantidade de aumento ou desconto em preço de alguma mercadoria. Então, aqui, mais em especial na última parte, estamos falando já, dando início já a esse conceito, né, de matemática financeira. Bom, então a porcentagem é uma razão, tá? É uma fração, na verdade, tá? Cujo denominador, né, numerador a parte de cima, denominador a parte de baixo, então cujo denominador é igual a 100. Então a fração k sobre 100 aqui, representada, é k por cento, né? Ou seja, é uma porcentagem, tá? Ou seja, um número dividido por 100 é uma porcentagem, aquele número, né? Ou seja, 10 dividido por 100 é 10%, 20 dividido por 100 é 20%, 1.300 divididos por 100 é 1.300%, tá? Nossa, 1.300% parece estranho isso. É mais do que 100%. Pode? Pode, sem problema nenhum, vocês vão ver isso mais adiante. Bom, porcentagens são chamadas também, né, de razão centesimal ou percentual. Então eu falar, me dê a porcentagem, ou me dê o quanto percentual é isso, dá na mesma, a gente está falando da mesma coisa, tá? Então porcentagem, percentual, razão centesimal. Por que razão centesimal? Razão é a ideia da divisão, né? Então é a divisão por um número centesimal, por 100, tá? Então razão centesimal, percentual, porcentagem, a gente está falando tudo da mesma coisa, tá? As porcentagens costumam ser identificadas pelo símbolo de porcento, né? Já estou fazendo a leitura dele. É o símbolo de porcento. Então, 20%, 30%, e é esse símbolozinho aí que é utilizado para representar essa. É como se eu fosse reescrever a fração de uma outra forma, utilizando uma simbologia específica. Então, ó, podemos representar uma fração, e lembrando, porcentagem é uma fração, né? É uma parte de um todo. Então, podemos representar uma fração na forma fracionária, né? Forma de fração, ou na forma decimal, né? O que normalmente vocês estão tentando fazer lá quando fazem as aproximações, e eu fico corrigindo vocês e cobrando que não, que usem as frações, e é isso mesmo que eu quero em determinado momento, lógico. Em alguns momentos o número em percentual, em decimal, a aproximação dele, enfim, ele é muito útil, mas em geral usa-se as frações porque a gente vai estar apresentando números exatos, ainda mais quando o decimal não é exato, né? Ou ainda acompanhado do símbolo por cento. Então, ó, leitura.
4%, 4 sobre 100, que também é 4%, e 0,04, que equivale também a 4%, 4 divididos por 100, tá? Aqui nesses três números, né? São números os três, tá? E eles têm o mesmo valor, 4 divididos por 100, 4 divididos por 100, 4 divididos por 100, beleza? Essa é a ideia da porcentagem, né? Representa um número que é obtido de uma fração, de uma divisão, que ele pode estar representado em forma de fração, ou representado em decimal, ou ainda representado com o símbolo de porcento, certo? Bom, podemos também calcular a porcentagem de determinado valor. Então, agora, além de falar de porcentagem, a gente está falando da porcentagem de um determinado valor. Então, exemplo, 5% de R$ 90. E por curiosidade, até escrevi aqui, 90% de R$ 5 dá a mesma coisa, tá? Então, assim como na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto, aqui na ideia de porcentagem, trocar o porcento de quem e o quem de porcento, enfim, né? Também vai ser possível. Então, 5% de 90 é equivalente a dizer que eu estou falando da mesma quantidade que 90% de 5, ok? Parece estranho, mas 5% de 90 e 90% de 5 é sim a mesma coisa. 5%, né, representando aqui em fração de 90, então é a fração 5 sobre 100 vezes o número 90. E aí o resultante disso vai ser o 5% de 90. Ainda trocando em miúdos, eu posso substituir essa fração então por 0,05, né, que é os 5 divididos por 100, e multiplicar isso por 90. E aí eu vou chegar no valor de 4,5. E volto aqui e digo que 5% de 90 é 4,5, ou R$ 4,50, como queiram. E 90% de R$ 5 também é R$ 4,50, né? Então, é bem interessante essa relação entre porcentagem, que a troca desses números aqui também permite o mesmo resultante, tá joia? Então, às vezes, assim, não sei calcular 90% de 5, mas sei calcular 5% de 90, 5% de 90 sei. Então, faz que dá na mesma. Continuando ainda, né? Então, porcentagem, né? Podemos então concluir, né, que calcular x% de um valor A corresponde a calcular o valor da seguinte expressão. Essa expressão aqui, ó, x por cento de A, ou seja, x dividido por 100 vezes A. Em outras palavras, e provavelmente vocês já viram isso, né? É equivalente a dizer que essa grandeza ela é proporcional, né? Então, dizer que a porcentagem se dá por uma relação de proporcionalidade, ou seja, se eu dobro a porcentagem, eu também dobro o valor correspondente a ela. Se eu reduzo ela à metade, eu também reduzo o valor correspondente a ela à metade, e assim por diante, né? Então, quando há essa relação, a gente diz que essa relação é de proporcionalidade, né? Lembra muito a equação do primeiro grau, tá? Em funções que vocês viram no primeiro ano. Então, podemos associar essa questão a uma chamada aqui, entre parênteses, de regra de 3, né? Que é o seguinte, quando a gente tem 3 valores conhecidos, a gente consegue encontrar o quarto quando a situação ou a relação trata-se de uma proporcionalidade, utilizando o que a gente denomina como regra de 3, mas é a noção básica aí de proporcionalidade, né? Então, aqui nesse caso, pegando o exemplo numérico anterior, né, eu tenho que 100% seria o 90, né? Porque eu tinha pedido lá para calcular 5% de 90, né? Então, meu 100%, o meu todo, é o 90. E eu quero descobrir quanto é o 5% desse 90. Então, 5%, se o 100% é 90, o 5% vai ser x. E aí, fazendo a regrinha de 3, aí, né, 100 vezes x, 5 vezes 90, a gente chega nessa expressãozinha aqui, né? 100x igual a 5 vezes 90, que por sua vez vai resultar nessa outra expressãozinha aí, né? 100 vezes x igual a 450. Aquele 100 que está multiplicando passa dividindo, fica 450 divididos por 100. E por fim, logicamente, 450 divididos por 100, 4,5. Foi aquilo que a gente encontrou ali
anteriormente, né? Então, vale utilização da regra de 3 quando a gente quer calcular questões envolvendo proporcionalidade ou ainda quando quer calcular questões envolvendo porcentagem. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o acréscimo e o decréscimo de x%, tá? Então, vamos lá. Se um valor recebe um acréscimo de x%, então ele passa a ter um valor equivalente a 100 mais x% do valor inicial. Vamos lá, é meio natural pensar isso, né? Se eu tenho lá 100 reais e eu acrescento 10% nesses 100 reais, eu vou ter 110 reais, certo? Porque 10% de 100 é 10. Bem, assim, usando valores bem óbvios, tá? Então eu passo a ter 110% do valor que eu tinha inicialmente, certo? 100% mais 10%. É meio óbvio, né? Mas só para entender, exemplificar, né? Então 90 mais um valor por cento, né? Eu dei o exemplo do 10, mas vale para qualquer x, tá? Então 90 mais x% de 90, a gente vai ter, substituindo ali alguns valores da expressão, a seguinte situação, né? O 90 mais x% de 90, x% vezes 90. Lembra como é que calcula x% de um valor, multiplica, pega esse x, divide por 100 e multiplica por 90, né? É isso que a gente faz. E ainda posso dizer então, né, fazendo as continhas aqui, olha que continhas que eu fiz. Embaixo do 90 tem 1 vezes 100 dá 100. E aí ainda 90 vezes x dá 90x, então eu acabo ficando com 90x sobre 100, né? Mais 90. E aí quando eu tiro o mínimo múltiplo comum, eu fico com 100 no denominador e, claro, dividindo 100 por 1 e vezes 90, eu vou ter ali, faltou um zero, tá? 9.000, tá? Mas tudo bem, não vai interferir no resultado da conta, mas é 9.000, faltou um zero aqui, tá? Depois vocês corrigem nas anotações de vocês. E aí, esse 9.000, então, né? Que aqui já está isolado, então já não fez mais diferença, porque 90 vezes 100 dá 9.000 e 90 vezes x dá o 90x, que está lá, e esse 100 permaneceu, então vai ficar assim, ó, 90 vezes x, desculpa, 100 mais x divididos por 100, né? Mas agora, o que é esse 100 mais x dividido por 100? O que ele significa? Ele significa 100 mais x por cento de 90, né? Então, 90 mais x% de 90 é 100 mais x% de 90. Trocando em miúdos, tá? Pensando em números. 90 mais 15% de 90 seria o quê? 115% de 90. Em outras palavras, é isso que está escrito aqui, tá? Então, o acréscimo, eu posso pensar no 100% mais aquele x% que eu estou botando em cima, tá? Então, um objeto aqui vai receber um acréscimo de 23% do valor dele. Então, ele vai passar a valer 123% do valor inicial, certo? Essa é a ideia que está sendo tentada estabelecer aqui, ok? Bom, da mesma forma, se o valor recebe um desconto de x%, então ele passa a ter um valor equivalente a x, que era 90, desculpa, 100, que era o valor inicial dele, menos esse x%, tá? Então a continha que está feita aqui é exatamente, até inclusive com o mesmo erro, em vez de estar 900, deveria estar 9.000, tá? Porque eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. É exatamente a mesma continha, só que no lugar que tinham mais, foram colocados agora menos, tá? Esse menos deveria estar vermelhinho também. Menos, menos, menos e menos. Ou seja, no resultado final que eu chego o quê? 90 menos x% de 90 é equivalente a 100 menos x% de 90. Em resumo, se eu pego um determinado valor, seja ele 90, enfim, e ele é meu 100%. Se eu vou tirar 13% dele, né, o valor final vai ser o 100% menos 13, ou seja, vai ser 87% do valor inicial, certo? É só isso que eu quero que vocês compreendam nesse momento. Se eu estou somando um percentual, eu estou somando esse percentual em cima do 100%.
Se eu estou descontando, se eu estou dando um desconto, um decréscimo, uma retirada de X%, eu estou tirando isso do meu 100%, certo? Então é em cima do 100% sempre que a gente trabalha quando vai falar um pouquinho em porcentagem. Existem algumas porcentagens ou valores percentuais que são, vamos dizer assim, de referência, que são notáveis, tá? Um primeiro deles, e bastante óbvio, é o de 50%, certo? O que é 50%? Ah, é metade, é meio. Sim, porque 50% é 50 sobre 100, e 50 sobre 100, quando simplificado, já era a fração 1 meio, e que é equivalente, né, a 0,50 ou ainda 0,5, como está expressado aqui. E esse 0,5, quando multiplico alguma coisa por 0,5, eu divido ela ao meio, né? Ó, 1.000 vezes 0,5, 500, deu metade, que é nada mais nada menos do que 50%, ok? 25% também é um valor notável, não é tão direto o cálculo dele, mas ele nada mais é do que a metade da metade, né? Se eu tenho 100%, metade é 50%, e metade da metade é o tal do 25% aí, ou seja, é um quarto do todo, né? E aí ainda eu posso levar em consideração o número 0,25 a multiplicar para conseguir encontrar o 25%, beleza? Da mesma forma, o 75% parece não ser tão notável, mas ele é a soma, na verdade, do 50% e do 25%. Por que eu estou falando desses valores? Para algumas situações, calcular 50% é... 50% é sempre fácil, tá? Agora, calcular 25% talvez não seja tão difícil também, né? Vamos pegar um número aleatório aí, sei lá, 60. Quanto que é 50% de 60? Ah, 50% de 60 é 30, certo? Porque é metade. Beleza, quanto que é 25% de 60? Bom, 25% de 60 é metade da metade. Então, se 50% era 30, o 25% é 15, certo? E aí pode vir uma pergunta: quanto é 75% de 60? Bom, 75% de 60 nessa projeção é a soma de 50% mais 25%, não é? 75, tá? Então nada mais é do que o 30 que a gente tinha calculado e o 15. 30 com 15, 45. Então 75% de 60 é 45. E não é difícil de calcular de cabeça para esse valor, por exemplo, que eu citei. Mas não é difícil de calcular de cabeça para vários valores, ou pelo menos para ter uma aproximação muito boa do valor esperado. Então, é dispensar a possibilidade e o quanto é interessante trabalhar com esses percentuais aqui. Eles não são os únicos, tá? Eu até anotei alguns outros aí que são percentuais de referência. Quando a gente fala de percentual, isso aqui vocês têm que ter uma noção mínima necessária, né, para entender disso. Metade é 50%, metade da metade é 25%. Ah, então se eu quero 75, somo os dois valores e encontro 75, enfim, né? Além disso, citei aqui, por exemplo, 10%, tá? E 10% é o valor chave, né? Que muitas lojas dão desconto de 10%, 20%, 30%. Ah, professor, mas 10% eu sei calcular porque é fácil. Agora 20%, 30% já se tornou um pouquinho mais difícil. Pera lá, né? Se 10% é fácil, que nada mais é do que acabar dividindo o valor por 10, né? Porque ele é um décimo do valor, ou ainda 0,1, ou ainda deslocar uma vírgula na casa, né? Nas casas, né? Então, exemplo, uma calça de, sei lá, 89 reais. Quanto seria 10% dessa calça para dar de desconto? Então, 89 reais com desconto de 10% seria 89 menos 8,90, né? 89, 8,90. Eu volto uma casinha ali na vírgula, tá? E seria 10%. Ah, professor, mas aí 20%, 30% já ficou bem mais difícil, né? Nem tanto, né? Se eu sei calcular 10%, calcular 20% ou 30% é multiplicar esse valor por 2 ou por 3. Tá, já não é tão direto multiplicar 8,90 por 3, já não é tão direto, mas para funções de um arredondamento, de uma noção de valor, se você pensar no 8,90 como 9, por exemplo, né? Claro, já não é mais o 10%, mas é um valor aproximado. E aí 9 vezes 3, 27, já te dá uma boa noção de quanto seria um desconto de 30% nesse item, né? Então é essa noção mínima que vocês têm que ter para se virar aí no mercado, né? Enfim, ter uma noção de porcentagem e tal.
enfim, mas isso é básico para a gente começar a trabalhar e falar um pouquinho mais a fundo de matemática financeira. Eu citei aqui também o 1%, né? Que nada mais é do que metade do 10%, e os múltiplos de 10, 20, 30, 40, 50, enfim, o 50 a gente já falou em outro momento, mas esses múltiplos nada mais é do que calcular 10% e multiplicar pela quantidade, né? 10, 20, 30, então multiplica por 1, 2, 3, enfim, pelo que for necessário. Beleza? Essas são algumas porcentagens de referência e é importante a gente saber dessa noção. Então aqui, ó, da mesma forma, 0,1 é 10%, 0,2 é 20%, 0,3 é 30%, 0,4 é 40% e assim a vida segue. Beleza? Bom, eu trouxe uma questãozinha aqui para pensar, né? Porcentagem então é bastante fácil, é uma coisa assim muito simples, certo, né? Certo, não estou discordando de nada disso, tá? Porém, tem que tomar um pequeno cuidadozinho com porcentagem, porque porcentagem leva em consideração um valor de referência. E aí, por vezes, tem gente que faz confusão em porcentagem. Por quê? Porque não percebe qual é o valor de referência que tem que ser considerado, né? Um exemplo aqui bem básico, tá? Uma loja está vendendo uma camisa a um determinado valor e passa a vender a mesma por um valor 20% mais caro. Então, assim, estava vendendo lá um valor e passou a vender 20% mais caro, beleza? Beleza. Ao comprar essa camisa, um cliente negociou um desconto de 20%. Olha, a loja vendia a camisa a um valor, deu um acréscimo, né, no valor da camisa em 20%, e o cliente foi comprar essa camisa e conseguiu um desconto de 20%. Legal, né? E aí, a pergunta é a seguinte: o cliente pagará o mesmo valor que era aplicado anteriormente à camisa? Se a gente pensa em números diretos e não em percentual ou porcentagem, a gente vai dizer, ah, tá, era um valor, aumentou 20, diminuiu 20, beleza, voltou exatamente no mesmo lugar que estava no início, certo? Errado. Errado porque aqui não estamos falando de números diretamente, estamos falando em porcentagem. E aí quando a gente vai para porcentagem, vou lembrar, porcentagem leva o valor de referência, né? Considera o valor de referência. Então, vamos pegar um exemplo numérico com essa situação para ver o que acontece. Beleza. Uma loja vendendo uma camisa a R$ 100, tá? Estou estabelecendo um valor aqui para a gente pensar nesse valor junto, beleza? E ela passa a vender essa mesma camisa com um acréscimo, né? Sobe o valor dessa camisa 20%. Então, R$ 100, 20% de 100, 120. Passou a vender a camisa a 120, beleza? Show de bola. Então, a camisa era 100, passou agora a custar 120, né? Show de bola, mais uma vez. Porém, a pessoa vai comprar essa camisa e ganhou um desconto de 20%. Quanto que ela vai pagar? Ela vai pagar R$ 100? Não. Porque esse 20% aqui não é igual a esse 20% aqui. Pô, professor, como assim? Os 20% são diferentes? Está escrito igualzinho ali. É, eles estão escritos iguaizinho, sim. Só que aqui era 20% do valor inicial da camisa, ou seja, daqueles R$ 100 que dava R$ 20. E aí por isso ela passou a custar 120. Agora ela custa 120. E se eu vou negociar uma camisa que está custando 120 e consigo um desconto de 20%, esse valor de desconto não vai mais ser R$ 20, porque R$ 20 é 20% de 100. Agora, quanto é 20% de 120? 20% de 120, se vocês fizerem a continha aí, vocês vão ver que é R$ 24. Sendo R$ 24, a minha camisa agora está custando 120, vai receber um desconto de R$ 24. Então ela vai passar a custar R$ 96. Certo? Custando R$ 96, eu, cliente, não pago mais o mesmo valor que era aplicado anterior à camisa, e sim pago um valor abaixo do valor que era aplicado anteriormente. Então vejam, uma pequena sutileza que eu trouxe aqui para pensar, né? Mas que o percentual não é tão direto, tá? É na referência daquilo que ele está considerando. Então 20% é uma coisa, 20% é uma fração, ok, mas é uma fração de quem?
A fração inicialmente ali era do valor inicial, que eu dei o exemplo de R$ 100, porém, quando esse valor sofre modificação, ele passa a ser um novo valor. E quando eu considero um desconto em cima desse novo valor, eu tenho que considerar esses 20% agora em cima do novo valor, que vai ser um valor, um resultado, vai ter um valor diferente. Os 20% de 100 não tem o mesmo resultado que os 20% de 120, é óbvio, né? Mas às vezes coisinhas como essa nos pegam aí nas situações cotidianas aí, ou até mesmo de exemplos, ou questões de Enem, questão de vestibular, tem umas pegadinhas assim, tá? Era mais para a gente pensar. E encaminhando para a conclusão aqui da aula, né? Então trago esse cenário. Seria interessante que vocês pensassem em cálculos mentais, ou enfim, das porcentagens, mas eu só trouxe esse conteúdo aí para a gente relembrar, porque ele vai ser fundamental na continuidade aí dos estudos de matemática financeira adiante. Beleza, pessoal? Deixo aqui meu abraço a vocês e até a próxima aula.